Olá, estamos no Culturarte e hoje estamos aqui com Thales Lucena, que veio nos falar sobre um projeto que ele tem para Sobral, que se chama Ecoa Rock. Thales, olá, como é que você está? E nos conte um pouquinho sobre esse seu projeto e o que é que se está fazendo no sentido de trazer essa nova proposta para Sobral. E que proposta é essa? Na verdade é o seguinte, antes de mais nada é uma proposta musical. Nós temos um trabalho com um coletivo em Fortaleza chamado Panela Rock, que é um coletivo de bandas, que hoje em dia nós aglutinamos 12 a 15 bandas. E aonde estão essas bandas? Não se vê, não se ouve essas bandas? Pois é porque a gente trabalha com um esquema muito difícil. É muito forte em termos de lealdade, o público é muito fiel, mas assim, em termos de projeção, é aquela história. Como não é algo comercialmente estabelecido, sim, como é um forró, como as outras músicas, que tem uma indústria, né, que não apenas absorve, como fomenta e bota pra frente. Uhum. E aí você tem mecanismo de jabá em TV, jabá em rádio, e a coisa crescer e tudo. Uhum. Essas bandas ficam paradas, continuam gravando. Eu continuo recebendo material daqui, por exemplo, de bandas daqui, como Sobre o Fim, que continua gravando, a gente continua conversando, vai tocar em Fortaleza. E assim, estamos no universo paralelo, estamos na internet, né? A gente está na internet se comunicando, a gente está na internet tentando reorganizar as coisas. Que tipo de olhar vai ter a partir de agora, entendeu? Quais são as reais necessidades para uma cena voltar a se fortalecer, voltar a acontecer como acontecia anos atrás, aqui mesmo em Sobral, entendeu? Então essa conversa vem acontecendo até nós chegarmos aqui. Né? Em Fortaleza, de 2 anos para cá, a gente conseguiu estabelecer projetos fortíssimos e de um cunho cultural muito forte, como o projeto Mova-se, Movimento Autoral do Ceará, que é um projeto que é paralelo às atividades do coletivo. Então são 7 anos fazendo esse projeto. Que era uma fomentação de banda independente, um calendário regular, até chegar ao projeto que a gente conseguiu fazer esse ano, junto ao governo do estado, no Fundo de Cultura, que a gente conseguiu aprovar, que foi levar 6 bandas aqui de lá, na verdade, de Fortaleza, e num trajeto saindo de Fortaleza até São Paulo, tocando por todo o período, por todo o caminho. Foram 60 shows em um mês, então é uma coisa muito grande. Coisa. É uma coisa muito... Era tipo um circo. A gente até falava, porque assim, onde nós chegávamos, a gente nem precisava tanto do público local, porque cada banda já tinha mais 20 negros para assistir, entendeu? Aí eu te pergunto, como é que a relação... Quer dizer, vocês usam, pelo visto, os meios da comunicação de massa, especialmente através da internet, para comunicar e dialogar e fazer o trabalho circular de certa forma, né? Mas isso, ao mesmo tempo, não é o contrário daquilo que esses movimentos underground pretendem? Ou como é que uma coisa tem a ver com a outra ou não tenha nada a ver uma coisa com a outra? Não, na verdade, assim, a internet é a grande ferramenta. Se nos anos 90 se trocava cartas e era prática comum, ontem mesmo no pontapé, né, que nós demos lá pro projeto que foi o show ontem lá na margem, eu encontrei pessoas que, assim, eu estava até conversando isso com o pessoal do Obscure, da banda que se apresentou, que trocava carta desde os anos 90. Então, assim, esse negócio, o underground, é um negócio muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado. E agora chegou no ponto, assim, que aí você pergunta se era um contrassenso vir a se utilizar da internet. A internet ainda é algo embrionário, é algo ainda, na verdade, a ser institucionalizado, como é uma televisão, como é uma rádio. São poderes diferentes, né? Agora, ao que se propõe a internet hoje pra gente é fundamental. Você ter espaço, por exemplo, você não precisa fazer um site, você tem um MySpace, você tem um Facebook que tem ferramentas que ajudam qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a propagar música.
Você tem aplicativo agora para celular, você pega um iPhone, você tem um iRig, você liga o instrumento, você compõe, você grava nele. Tem um artista, por exemplo, eu estava na Bahia mês passado, me encontrando com os músicos de lá, e o cara me mostrou, o cara gravou um disco inteiro com iPhone. Então é isso que a gente está gravando bateria e tudo. Com simuladores de som, blá blá blá, de frequência. Então é esse mundo que a gente. É esse mundo que a gente orbita, né? Que a gente circula. Eu já tive várias experiências positivas com a internet, é a ferramenta que a gente usa. Mas eu tive uma conversa com o Lobão, né? Com o cantor Lobão. E assim, eu conversando com ele, e ele fala uma coisa, ele bate numa tecla assim, que a internet tem que ser como se fosse escola de samba. E como é isso? A internet é como se fosse um grupo de acesso. As escolas de samba tem um grupo de acesso para chegar na primeira divisão do samba carioca. Então a internet, né, no olhar dele, para nós independentes, tem que ser uma via de acesso para as grandes mídias, né? Para os grandes meios de comunicação. Talvez seja um caminho. A única coisa que a gente sabe hoje é que é a nossa ferramenta. Para os nossos propósitos ainda cumpre satisfatoriamente. E quem sabe essa lógica do grupo de acesso não se concretize mesmo. A gente consiga tirar, extrair, tirar do meio underground grandes nomes pelo país inteiro e fazer essa coisa circular. É um caminho, entendeu? Sem interferência de gravadora, sem interferência de produtor, algo que seja genuíno, algo que seja... E eu acho que esse é o caminho. Pelo menos em termos de mobilização, é a ferramenta ideal. Tá, ok. No próximo bloco, vamos conversar mais um pouquinho sobre essa relação da internet contra a cultura e vamos entrar em um campo diferente, que é dessa juventude da conscientização. Você pode estudar em qualquer hora e em qualquer lugar. No INTEC, você tem cursos técnicos de extensão reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará nas áreas de manutenção e suporte, informática e enfermagem, com parcelas a partir de R$ 150. INTEC, sua profissão mais perto de você. Uma marca de qualidade do Grupo INTA. Estamos de volta com Thales Lucena e me conta um pouquinho dessa relação entre os meios de comunicação, principalmente a internet, os processos de conscientização e essa questão de como é que os jovens estão assimilando e produzindo música e rock e todo um movimento underground. Desde a primeira oportunidade que eu tive aqui, né, que a gente veio para cá, conheci o Instituto, que é o fomentador dessa ideia, na verdade, aqui, que é o ECOA, da pessoa do Roberto Galvão. A gente veio conversar com ele, tivemos o aval, né, para pegar o espaço e fazer o pontapé inicial, né, que foi aquela apresentação ontem E a partir de lá, só para você ter ideia de como essa coisa é forte e de como uma cena na cidade, na verdade, às vezes é uma ponta de um iceberg, é uma coisa muito maior. Em 3 dias, nós tínhamos 300 curtidas na página do Facebook. Isso, para você ter ideia, a gente contratou uma equipe que é um pessoal que trabalha mídia social para outras empresas de Fortaleza. Trabalha para rede hoteleira, para bares, blá, blá, blá. E o mesmo trabalho que eles fizeram com a nossa página do Sobral Ecoa Rock no Facebook é o mesmo trabalho que eles fazem para essas outras empresas. Né? E que tipo de trabalho é esse? Montar uma página, administrar essa página no Facebook e fazê-la viralizar. Fazer que o alcance dela triplique. Tá legal. Né? Porque essa é a ferramenta, é a grande publicidade que se tem hoje em dia. E saber aglutinar as pessoas certas. Eu estava vendo, por exemplo, na semana passada isso,
uma entrevista de um escritor cujo nome agora não vai... me perdi mesmo, não me lembro. Mas ele fala de redes sociais. Sim. E ele fala uma coisa importante, assim, olha, o Facebook hoje, as pessoas, com uma empresa, quando chega para contratar um serviço, ela não chega agora como chegava antigamente, para comprar um plano de mídia. Uhum. Como é que eu fazia? Como é que você chega? Você chegava para uma agência e falava, olha, eu quero 15 inserções na TV de maior abrangência na cidade, eu quero 30 inserções no rádio de maior abrangência na cidade. O pessoal agora, as agências, as grandes empresas, isso até multinacionais, chegam para uma agência dessa de publicidade e digam, ó, eu quero 5 mil pessoas, eu quero que você monte uma página e me compre, jogue nessa página 5 mil pessoas que têm um perfil da minha empresa. Então, as intermediações estão sendo quebradas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, a gente montou essa página em 3 dias, ou uma semana tínhamos 300 curtidores. Hoje estamos caminhando para 500. Uhum. E isso fazendo a campanha com o que nós tínhamos em mão. Que era o quê? Era a programação que a gente fechou com as 2 bandas e o apelo. Sim. Ó, o Sobral, o rock vai voltar para Sobral, o rock vai invadir Sobral. Então a gente está se comunicando com as pessoas, são 400 a 500 pessoas hoje, eu não sei o número certo, que são pessoas diretas, consumidores diretos do trabalho. Então, Entendi. A gente não tem intermediador mais. Aí quando você vai fazer, quando você abre a página, o painel de administração da página, você vê que, por exemplo, uma postagem que tem alcance direto de 400, vamos dizer que são 400 pessoas hoje, mas na verdade está caminhando para 500. Uma postagem que tem um alcance direto de 400, quando você vai calcular o efeito viral dele na página, na administração, ele quadruplica o número. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Se são 400 pessoas, imaginei 400 pessoas que tenham 1000 amigos cada um. Uhum. Como isso cresce em onda. Então, na realidade, nós não estamos falando de grupos pequenos. Nós estamos falando de uma massa oculta. Ou seja... Estamos falando do iceberg. Pois é. Então, quais são as características? Porque o hard rock, ele, na realidade, tem... Ele é muito voltado para um existencialismo. Aparentemente, ele tem uma perspectiva muito negativa do mundo e da vida e tal. E aí eu me pergunto, é mesmo isso? Ou isso é uma espécie de fachada? O que tem aí por trás? Quer dizer, na realidade a pergunta é essa. O que tem aí por trás? Quais são as preocupações que estão... Na verdade, seria negativa, nada, assim, de olhar negativo. O que se tem, na verdade, é uma perspectiva muito mais artística do que qualquer outra linguagem. Negativo é funk. Negativo é forró que bota a menina de 12 anos pra fazer aqueles negócios horrorosos. Isso é que é negativo, entendeu? Uhum. A mensagem do rock sempre foi discutir mundo e outras questões de outra esfera. Na verdade, quando você pega a origem, você pega a gênese do estilo do rock dos anos 50, ele sempre foi contestação. O punk sempre. Do Elvis Presley, daquelas meninas gritando pros Beatles. Ela não tava gritando porque os Beatles eram bonitos. Longe disso, eram todos horrorosos. Mas assim, eles estavam gritando porque era uma mudança de comportamento que estava havendo ali e era muito forte. E hoje, tudo que nós temos aqui, independe se você é fã ou não é fã do estilo. O rock and roll ditou regras de comportamento para tudo. Até o jeans, que todo mundo está usando aqui. Claro. É um produto que saiu de um meio industrial e foi popularizado por conta dos astros de rock americano. Então tem toda uma cultura que vem em cima disso. Então, aí você pergunta, essa massa oculta, esse pessoal tá lá, tá consumindo. Tá consumindo, tá se comunicando, entendeu? Tá construindo. Existe uma rede hoje no Brasil que é fantástica de shows. Fantástica, isso. E agora, ainda não caminhamos, assim, as empresas hoje já começaram a não apenas ter mais as grandes empresas, as pessoas que podem bancar isso, não apenas ter tolerância, mas ter respeito. Hoje no Brasil, se você quiser fazer um circuito de segunda a segunda, existe. Com propriedade, entendeu? Com as pessoas tocando, fazendo, tem como fazer sim. As articulações tendem a serem
Tem um grupo muito forte hoje no Brasil que está começando a fazer articulações que caminham mais para uma ligação política e tal. Mas independente disso, sim, a música, seja ela o hard rock, seja ela o punk rock, seja ela o heavy metal, seja ela o indie rock que está muito forte, o som mais alternativo, todos eles são, assim, são tribais no sentido de... Não tribais no sentido orgânico da música, sim, mas tribais no sentido de tribo, de pessoas que juntam, que comunham de uma coisa, que comunham dos mesmos anseios, das mesmas visões, da mesma visão de mundo. E aí você puxa uma série de coisas transversais. É por isso que a história da contracultura, a história do underground, a história do alternativo cruza a educação, cruza conhecimento de mundo. Uhum. Entendeu? Imagina você ter uma criança hoje dos seus 12 a 13, 14 anos, mantendo um contato hoje com um artista, com uma banda dos anos 60, dos anos 50, isso é maravilhoso. Você tem uma criança hoje que passa com a blusa dos Beatles. É como... Que impacto é esse na vida dela? Pelo menos ela vai ter que aprender um outro idioma para entender. Pelo menos. Então, tudo é uma construção de cultura. É isso que vai acontecendo, entendeu? Uhum. E assim, e no Brasil, infelizmente, a gente teve uma construção que foi muito ruim pro rock a princípio. Logo quando veio pra cá, alguns medalhões da MPB não queriam, fizeram um protesto, blá, blá, mas era inevitável. Uhum. Eles mesmos se utilizaram dos mesmos recursos que o rock proporcionou, entendeu? Hoje, qualquer artista, você vê uma banda de forró com aquela mega estrutura de telão, de equipamento de som, uhum, de pirotecnia, tudo aquilo quem criou foi o rock. Isso é verdade, né? Tudo aquilo, se eles dominam porque eles têm a máquina. Mas tudo veio da gente, cara. Tudo veio da contracultura, não adianta. Tudo, qualquer tecnologia. Em termos de produção musical, principalmente em palco, tudo foi desenvolvimento das bandas, principalmente nos Estados Unidos. Os Beatles acabaram porque não tinha estrutura para tocar ao vivo. Imagina uma banda, imagina você ter um grupo que está tão à frente do tempo que eles não têm estrutura para tocar. E a partir disso, as empresas começaram a criar tecnologias de amplificação para conseguir, num tempo curto, absorver uma banda daquele tamanho. Então, é assim que vai se construindo a gente chegar ao que a gente tem hoje, que é uma indústria fantástica, né? De som, de luz, enfim, essa coisa toda. Então, a movimentação existe, é muito grande, e é como eu te falei, ontem mesmo a gente conseguiu aglutinar aquele pessoal todo, lotar aquele anfiteatro, numa quarta-feira, aqui numa cidade de Sobral, que assim, quando se pensa em termos gerais, porra, tem muita gente que chega assim, é tudo contra, é quarta-feira, não vai dar certo, não vai dar certo. Uhum. Vai dar certo porque a gente sabe onde é que estão as pessoas, entendeu? A gente sabe se comunicar com elas. E não foi diferente, né? Foi bem legal. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais dessa experiência de Sobral, da concha acústica e da margem esquerda. Tá ok? Até já. Estamos de volta com o Thales e agora vamos perguntar sobre Sobral, como é essa questão desses roqueiros de Sobral, do espaço da margem esquerda e da concha acústica, como é que essa experiência de ontem aconteceu com o Obscure e o grupo de Sobral, né? O Sobre o Fim. Que é o Sobre o Fim. Sobre o Fim. Né? Que eu nunca tinha ouvido, né? Eu vi pela primeira vez ontem. Então, como é isso, essa formação? Nos conta um pouquinho. A primeira oportunidade, a primeira vez que eu conheci o anfiteatro da margem esquerda foi em 2008, quando eu vim tocar aqui, né? Não vim produzir, não. A gente veio tocar, a gente veio convidado aqui para uma calorada. E na oportunidade eu já tinha achado fantástico, assim, né? Porque, pô, à beira de um rio, um cenário muito bonito, né? A céu aberto, com aquela infraestrutura e tal.
o rock and roll é energia, né? Muita energia. É energia, é válvula de escape. Música é um agente modificador de seres humanos, de corações e mentes, entendeu? Então, no outro bloco a gente estava conversando o direcionamento até filosófico do rock and roll, esse olhar, tudo. Se você parar para pensar, eu já li vários livros sobre isso, que traçam perfis em comum das pessoas que gostam de rock desde muito cedo. Uhum. Então tem um perfil, tá assim, a solidão das grandes cidades, às vezes você lidar consigo mesmo muito cedo. Geralmente quem tem a transversalidade que é muito grande dentro do rock. Você fala em rock, você fala em história, você fala em antropologia, você fala em sociologia, você fala em cultura pop, né? Você fala uma série de coisas. Então, o público ontem, eu fico imaginando, por exemplo, você estava lá, né? Tava. E eu tenho certeza que você não tem costume de ir para um show, mas se olha para aquela situação e você fica, nossa, que coisa, né? Tem um estranhamento, claro que tem. E é normal. A gente não apenas não se incomoda com isso, como respeita o fato Agora, tudo aquilo faz parte de uma cultura. Se você parar para ver a maneira como as pessoas reagem a determinadas músicas, até em termos de movimentação em frente do palco, os mosh pits e essa coisa toda, o estilo de cantar, essa coisa, tudo tem uma construção que é muito maior do que às vezes eu tenho a impressão que até as pessoas mesmo entre nós que consomem não têm tamanha noção de como aquilo é uma construção antropológica mesmo, muito forte, de uma coisa muito forte. Então tem o lance da indumentária, da identificação da blusa preta. Isso então, daí você uma blusa preta, uma blusa preta em Tóquio, em Nova York, ou Sobral, ou Guadalajara, é uma farda, a blusa preta, entendeu? Que é uma maneira de você se identificar. Pô, eu viajo muitas cidades pelo mundo, eu já passei por diversas situações. Você tá com a blusa de uma banda, você nunca viu o cara na vida. Nunca viu o cara na vida, em qualquer idioma o cara vir falar com você, eu sou fã também. Eu tive no show tal e ano tal, e conversar, e a partir disso se construir uma amizade e ficar... Então esse é um grande diferencial, cara. Esse é um grande diferencial. E assim, não apenas diferencial, como é algo que justifica a longevidade do estilo. Porque você para pensar, pô, os grandes meios de comunicação, rádio, hoje é dominado por música pop, estritamente pop. Estritamente pop. E uma música de fácil consumo e que tem uma vida, vida auditível, útil, curta. Muito curta. Quase muito que descartável. Curta. Aí você prega os grandes ídolos hoje, agora, por exemplo, agora a gente teve um exemplo mês passado, ou dias atrás, agora no Brasil, que foi a turnê da Lady Gaga. A Lady Gaga, a Lady Gaga é aquele ícone pop, blá, blá, blá. Música nos rádios, 24 horas e não sei o que e tudo. E ela não encheu nenhum estádio. Veio pra cá a peso de ouro. A empresa, se eu não me engano, em São Paulo, estavam distribuindo ingressos para não ficar tão feio. Agora, isso não acontece nunca com esse AC/DC. Isso nunca vai acontecer com o Kiss. Isso nunca vai acontecer com Roger Waters. Nunca. Esses grandes gigantes da música, e graças a Deus que são do rock and roll e eles existem, eles nunca vão passar por isso. Nunca vou, eu aposto qualquer coisa. Pode marcar um show do Paul McCartney em qualquer época, em qualquer lugar, ele vai lotar de qualquer maneira. Eu me lembro do Sting, a primeira vez que ele veio ao Brasil, os ingressos já tinham sido vendidos, sei lá, um mês e meio antes, e nós não tínhamos essa cultura, né? E foi muito engraçado, porque... a cultura dos grandes shows, né? São os grandes shows e a década de 80, né, com a abertura, possibilitou muita coisa. Mas naquela época também a gente tinha todos esses movimentos. E é engraçado porque as gerações mudam, mas os movimentos não mudam assim tanto, né? Ontem eu identifiquei algo que me lembrou muito o pessoal gótico. Eu não sei se são ainda góticos ou se são neogóticos, mas
Me explica uma coisa, como é que, assim, só para finalizar, como é que é isso hoje no Ceará? Esses grupos, eles têm espaço mesmo ou eles ficam meio que incubados e quando podem aparecem? Ó, por exemplo, o movimento gótico. Uma das maiores bandas góticas do mundo é de Fortaleza. Você está brincando? E se chama Plastic Noir. É É uma mesmo? banda que anualmente recebe convites do mundo inteiro para tocar. Só não vai porque é aquela coisa, tem dificuldade financeira, dificuldade de circulação internacional. Mas eles não precisam sair de Fortaleza para circular o mundo inteiro. Eles têm fãs no mundo todo. Incrível. No mundo todo. Pra você ter ideia, se eu vou. Depois os meninos, próprios meninos da banda que vão assistir aí, o Ayrton, tudo me corrija. Mas se eu não me engano, foi o cara do New Order que entrou em contato com eles, mantém contato. Uns caras de umas bandas grandes. Fora as outras bandas muito grandes da cena gótica no mundo todo que a gente não tem conhecimento, mas que mantém contato com eles direto. É nosso, tá lá em Fortaleza. Os caras estão entre nós, entendeu? Então, o fato do grande público não saber, não conhecê-los, os torna menores do que eles são, de maneira alguma. Eles são enormes, entendeu? É uma banda muito grande. E tá lá em Fortaleza. É uma das maiores, é um dos maiores nomes da cena gótica no mundo todo. E é nosso, tá lá, lança disco. Eu já montei vários shows com ele, de repente pretendo trazer pra cá quando puder, Que legal. o pessoal de Sobral conhecer, e tá lá. Então, as culturas existem, tem coisas muito fortes, entendeu? Tem a cultura do rock extremo, do death metal, ela é muito forte, ela é solidificada, ela não mudou ao longo do tempo, as pessoas mudam, mas a proposta, assim, permanece a mesma da coisa do gutural, essa coisa de manter uma proposta de cantar diferente. O movimento gótico circula muito bem entre o heavy metal, entre o indie, é um movimento que ele circula muito bem. Punk rock é organizadíssimo no Brasil, organizadíssimo a gente fez uma excursão agora com a banda Pastel de Miolos da Bahia, que é uma banda tipo Obscura, né? Em termos de representatividade regional e nacional. Mas eles são punk rock. E eles são organizadíssimos, tem diálogo com todo mundo. Vão fazer uma coletânea agora, por exemplo, com a obra deles, revisitada, de banda de Portugal, banda da Holanda gravando eles. Então, acontece muito, existe. Ontem a gente fez aqui nesse primeiro pontapé, né? De colocar a banda local, colocar o Sobre o Fim com o Obscure. Numa quarta-feira, lá no Ecoa, na margem esquerda. E foi super, super positivo. Na verdade, além das expectativas, se parar para pensar assim, na proposta que nós fizemos de divulgação. Olha, vamos fazer uma coisa focada em internet, vamos fazer uma coisa direto, com o nosso público direto, entendeu? Vamos tentar fazer algo diferenciado. Vamos dialogar com as pessoas que aqui já fazem a coisa há muito tempo. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, que é o Quintino. Ele produz shows aqui. E ele vinha falando das dificuldades e adorou a oportunidade lá, porque agora a gente vai começar a dialogar aqui. Agora a gente tem, com apoio, né? E eu queria deixar bem claro o nosso agradecimento, né? À Prefeitura Municipal de Sobral, o secretário de Cultura, o Campelo, que é uma pessoa maravilhosa, e claro, o Roberto Galvão, com o Instituto Ecoa, que entendeu que essa coisa estava adormecida. Sobral é uma cidade muito importante para ficar calada culturalmente. Muito importante. Está num setor estratégico. A Zona Norte precisa disso. Então, então como é uma cidade que já tem uma cultura pioneira em artes plásticas e tudo, é uma cidade que tem que tem... Na verdade, a situação de ontem, a noite de ontem mostrou isso. Tem o público. O público existe, entendeu? Ele só estava precisando ser aglutinado, ele só estava precisando recuperar a estima. Uma noite como aquela ontem é um pontapé para nós lotarmos qualquer outra oportunidade daqui para frente, porque na verdade é um processo que a gente vai começar agora, né? Então, é tudo muito importante. Tudo muito importante. O que vai vir de transversal sobre isso vai ser... Tem alguma agenda já? A gente pretende agora, né? Fizemos agora dia 28 de novembro, a gente pretende voltar aqui
em dezembro com uma ou outra atividade que não é necessariamente show, mas trabalhando outra linguagem. A gente quer começar a abrir uma série de um calendário de exibições de grandes shows, que é algo que acontece já muito em São Paulo, o Sesc faz muito isso. Grandes shows para público, em aberto, em arenas, alguma coisa assim. Talvez em dezembro a gente consiga confirmar isso para a segunda semana. Agora tudo via Sobral Ecoa Rock, a página no Facebook, né? Sobral Ecoa Rock. Lá no Facebook é só digitar, participa da página que vai ter. Em janeiro a gente volta com os shows, né? Voltamos com os shows de janeiro, vamos montar uma outra programação, mais 2 datas pelo menos, e tentar fazer o projeto maior para fevereiro, né? Ver se nós conseguimos daqui até lá sair aglutinando, juntando mais gente, né? E nós conseguimos fazer uma coisa realmente diferencial aqui na cidade de Sobral, que vai nos ajudar muito e, claro, a cidade também ganha demais, né? Eu tenho que agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que você está abrindo portas que nós nem imaginávamos existir, e acredito que esse grande projeto, que é o Ecoa Rock, vai nos dar boas e grandes surpresas. Parabéns e muito obrigada por estar conosco.